O presidente Lula voltou a criticar os trabalhos da Lava Jato e chamou de quadrilha a força-tarefa da operação, que contava com Sérgio Moro e o ex-procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, com quem vamos conversar a partir de agora. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Daniel. Olá, Adriana. Olá, ouvintes da Jovem Pan. Um prazer estar com vocês. Enorme, viu? O prazer é nosso. Gostaríamos de começar essa entrevista destacando, então, essa entrevista do ex-presidente Lula. Então, ele chamou o ex-juiz Sérgio Moro de canalha e chamou a Operação Lava Jato de quadrilha. Gostaríamos de saber como o senhor viu essas manifestações, porque alguns enxergam que essa elevação de tom talvez possa fazer parte de uma estratégia de campanha. Como o senhor avalia a postura do ex-presidente? Daniel, a postura do ex-presidente é uma postura desesperada de quem teve contra si uma série de provas de corrupção profunda, de corrupção multimilionária e que quer desviar a atenção. Ele quer colocar a atenção no ex-juiz federal Sérgio Moro e em mim como se fossem duas pessoas contra ele, quando na verdade foram 15 a 20 procuradores só em Curitiba que atuaram no caso contra ele, todos se convenceram de que existiam provas consistentes de corrupção, quando não foi o ex-juiz federal Sérgio Moro, mas na primeira instância foram dois juízes que condenaram eles, dois diferentes juízes em dois diferentes casos. No tribunal foram 3 desembargadores, depois mudou um desembargador, veio um novo desembargador, condenou na segunda ação penal, depois teve o julgamento do STJ por vários ministros que foram inclusive colocados por ele lá, que confirmaram a primeira condenação contra ele. Então ele tenta, de modo desesperado, para criar uma narrativa, inverter os valores, aí é o rabo abanando o cachorro. E quando ele faz isso, ele ofende não só procuradores que trabalharam num caso, juízes que trabalharam nesse caso, desembargadores, a justiça, mas ofende quem busca fazer o seu trabalho de modo correto, honesto no Brasil, ou não deveria ter sido feita acusação quando a gente encontrou evidências de que uma empreiteira fez reforma num apartamento. Quando uma empreiteira faz reforma num apartamento, se não é em benefício de alguém como ele? Quando uma empreiteira faz reformas num sítio, nenhuma empreiteira faz reforma em nenhum sítio desse porte, de uma OAS, de uma Odebrecht, se não for para uma pessoa como ele. Nenhuma empreiteira, nenhum dinheiro vai de empreiteira para comprar o apartamento do lado em que ele vivia e que ele ocupava. Ele comprou o apartamento do lado do apartamento dele, que estava em nome de outra pessoa, mas que ele ocupava, que ele usava, e o dinheiro foi rastreado de uma empreiteira. Veja que a justiça anulou os casos, e é claro que a última palavra cabe à justiça, mas anulou em cima de questões formais. As provas estão lá para quem quiser ver. E quando ele faz isso, por fim, quando ele xinga a Lava Jato, o que ele está fazendo é ofender 80% dos brasileiros que, segundo as pesquisas, querem a continuidade da Lava Jato. Agora seguimos com a pergunta do comentarista do Grupo Jovem Pan, Diogo Schelp. Daniel, o site Intercept divulgou um novo pacote aí de mensagens, daquelas mensagens que foram roubadas de celulares de procuradores como o senhor e também de juízes, né? Entre essas mensagens, há uma em que o senhor diz ou chama de bando de imbecis as pessoas que criticavam, né, uma investigação da Polícia Federal que levou, infelizmente, ao suicídio de um reitor numa Universidade de Santa Catarina. Como que você responde a essa divulgação dessas mensagens e ao comentário que o senhor fez naquela mensagem? Diogo, essas mensagens são a fofoca querendo bancar de escândalo. Foram pegadas de criminosos que foram sujeitas a todo tipo de deturpação, edição, e publicadas para atacar a operação, para libertar criminosos, para derrubar condenações, quando, na verdade, depois de 3 anos aí de divulgação, 2, 3 anos de divulgação, nada se encontrou de errado nas operações, nas investigações, nos processos feitos. Em relação a essa questão específica, não em relação à mensagem, porque a gente não comenta essas mensagens cuja origem é criminosa, que sofreram todo tipo de deturpação. Mas, em relação ao suicídio de um ex-reitor de Santa Catarina, isso aconteceu numa operação que não tem nada a ver com a Lava Jato, não tem como misturar os fatos. A Lava Jato foi uma série de fases que aconteceram a partir de decisões em Curitiba. Esse outro caso aconteceu em Santa Catarina a partir de decisões de outro juiz, a partir da atuação de outros membros do Ministério Público, e eu jamais atuei nesse caso. É claro que um suicídio é sempre um fato a se lamentar, agora eu não tenho condições de comentar um caso aqui em que eu não trabalhei. Doutor Deltan Dallagnol, pergunta agora de Ricardo Salles. Dallagnol, bom dia. Em que pese você não tenha trabalhado nesse caso, ele revela essas mensagens que foram furtadas, e, enfim, o seu comentário sobre enquadrar as pessoas como imbecis, etc. Mas eu não queria ficar nesse ponto que o Diogo já tocou, eu queria dizer no contexto das trocas de mensagens. Primeiro, que eu entendo uma relação indevida de trocas de mensagens entre magistrados e membros do Ministério Público, a forma pela qual
membros do Ministério Público se manifestaram naquele grupo sobre pessoas, sobre eventos, sobre casos. Eu lhe pergunto, uma das conjecturas que foi feita é que você teria saído do Ministério Público para não ser punido em futuros processos disciplinares no CNMP. Como é que você responde a essa crítica que tem sido ventilada com bastante frequência? Ricardo, isso é uma bobagem. Tem muita gente interessada em atacar a Lava Jato, as investigações, os atos que sempre foram técnicos. Quando eu saí do Ministério Público, não existia sequer um processo administrativo disciplinar contra mim. Veja que numa investigação como essa, em que você atinge interesses de pessoas poderosas, várias pessoas buscam retaliar e a gente sofreu uma série de representações, dezenas, talvez, sei lá, uma centena de representações, são reclamações de pessoas contra nós, em geral pessoas do PT, investigados, o próprio partido reclamando do nosso trabalho, e é natural, porque a gente incomodou interesses poderosos. Agora, isso passa por um filtro de um órgão técnico, que é a Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público, ou do Ministério Público, e contra mim, até hoje, só foram instaurados 2 processos disciplinares na minha história por ter exercido a liberdade de expressão, por ter criticado decisões de ministros do Supremo e por ter criticado o senador Renan Calheiros. Essas foram as razões pelas quais eu fui processado ou investigado de fato. De resto, não tem nada. A atuação da Lava Jato passou pela revisão de 3 instâncias, além da primeira. Houve mais de 1.300 habeas corpus. É natural a revisão de decisões judiciais, mas um índice muito pequeno de decisões foi revisado, que mostra que a Lava Jato sempre teve por base fatos, as provas e a lei. Agora, como eu disse, em relação a esse pseudo-escândalo, esse falso escândalo, essas fofocas querendo bancar de escândalo, o que aconteceu foi um roubo por hackers de mensagens. Lá tinha todo tipo de grupo, tinha grupo com 200, 300 procuradores, grupo em que a gente nem se manifestava, e aí fazem construções, pegam frases, mensagens de pessoas com as quais a gente tem relação quase zero, tentam construir histórias em cima disso, ou ainda deturpam, editam e divulgam fora de contexto com uma série de interpretações para nos acusar. Se tivesse qualquer coisa errada feita, bastava ir lá nos processos. Pegava, ainda que fossem com base em supostas mensagens, ia lá para o processo e identificar, teve um ato equivocado aqui, teve um ato equivocado ali, iam se derrubar investigações e processos. Isso aconteceu alguma vez? Não, nenhuma, justamente porque é um monte de fofoca e deturpação que aconteceram. Aconteceu. O Moro foi considerado parcial em razão, dentre outras coisas, dessas trocas de mensagem devida entre Ministério Público e o magistrado da causa. Aconteceu, sim. Os processos do Lula foram anulados por causa disso. Não, Ricardo, você está equivocado. Isso que você está falando, nem o Supremo Tribunal Federal falou. Nem o Supremo Tribunal Federal falou. Os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal que derrubaram o caso Lula, eles se basearam em decisões como a condução coercitiva do ex-presidente, como a liberação dos áudios do ex-presidente da Dilma, como a liberação do termo de colaboração de Palocci, e não em supostas mensagens. Isso está expresso lá na decisão, basta ir lá olhar. É claro que foi uma decisão absolutamente equivocada, é claro que não existiu conluio, basta você olhar os números. Essa crítica de conluio não resiste aos fatos, aos números. Basta ver que o ex-juiz federal Sérgio Moro absolveu mais de 20% das pessoas que a gente acusou. Basta ver que a gente recorreu de 45 sentenças que foram prolatadas pelo ex-juiz. Basta ver que ele indeferiu centenas de pedidos do Ministério Público e que todas as decisões, e essa é a maior garantia da imparcialidade, estão baseadas em fatos, nas provas e nas leis e foram revisadas por 3 instâncias do Poder Judiciário. Ou seja, e mais, todas as decisões elas guardam coerência entre si, entre os diferentes réus, diferentes investigados, diferentes fases. Não existiu decisão de um tipo para fulano e de outro tipo para ciclano. Não, elas seguiram um padrão. As pessoas podem não gostar do padrão da Lava Jato. Pessoas podem não gostar que a Lava Jato foi firme, que ela fez conduções coercitivas, fez buscas e apreensões, fez quebra de sigilo bancário e telefônico, que ela recuperou dinheiro desviado, que ela colocou pela primeira vez na história corruptos atrás das grades. Tem gente que não gosta disso. Agora, não pode reclamar ou dizer que houve uma quebra de padrão. Não, porque foi aplicado o mesmo padrão, o padrão Lava Jato, para todos os investigados e réus. Doutor Deltan, Ricardo Salles quer complementar? Não. Tá. Para a gente encerrar, então, doutor, por favor, qual é o sentimento que o senhor tem vendo tantas condenações da Lava Jato sendo canceladas, o ex-presidente Lula solto, concorrendo às eleições como candidato? O senhor imagina que esse quadro ainda possa ser revertido? E, por fim, a prisão de Lula foi injusta? Quem é o candidato que pode derrotá-lo nessa eleição? Adriana, é claro que a prisão de Lula foi justa, ela seguiu todos os trâmites legais, ela seguiu investigações e processos com amplas provas
E agora, como eu mencionei, por uma questão formal, de modo absolutamente equivocado, o Supremo Tribunal Federal derrubou esse caso, reclamando de uma condução coercitiva que foi feita para mais de outros 100 réus, reclamando de uma liberação de áudios, quando, na verdade, esse era o padrão da Lava Jato. Acabava a investigação, você tornava tudo público para submeter ao escrutínio da sociedade. Então, é claro que a gente tem uma sensação de indignação. Agora, quando você fica frustrado, indignado na vida, você tem duas opções. Você desistir, você dizer assim mesmo, o Brasil nunca vai mudar, ou você continuar lutando por mudanças. Essa foi a nossa postura, erguer a cabeça com coragem, com esperança e seguir lutando por mudanças. E quando você me pergunta em relação à eleição presidencial, me preocupa que uma pessoa contra a qual pesam fortes evidências de corrupção seja um candidato que diz que quer fazer o brasileiro feliz de novo. Olha, quem é roubado não é feliz. Essa é uma simples e básica verdade da vida, é um fato simples. Quem é roubado não é feliz. Se você já foi roubado, você não ficou feliz quando você foi roubado. Eu não consigo entender essa lógica. Eu sou contra a assunção de cargos de poder por parte de qualquer pessoa contra a qual pesam fortes evidências de corrupção. Essa é uma questão de princípio, para muito além de qualquer coisa, e essa é uma realidade que nós não podemos aceitar com os brasileiros que lutam por justiça, por integridade, por honestidade na gestão da coisa pública. Deltan Dallagnol, ex-procurador do Ministério Público Federal, agradecemos demais pela entrevista e volte mais vezes à Jovem Pan News. Eu que agradeço, obrigado Adriana, Daniel, Ricardo, Diogo e ouvintes da Jovem Pan. Sempre um imenso prazer estar com vocês. Um grande abraço e ótima semana. Obrigada.